E aí você já teve aquela situação de que você chegou em casa e trabalhou o dia inteiro atendendo, resolvendo uma opção de coisa, um paciente atrás do outro, aquele negócio todo, aquele rolo danado e tudo mais. No final das contas, você sai do consultório, sai do seu trabalho, chega em casa com aquela sensação de que a energia se esgotou, se esvaiu inteira, mas uma sensação de que, assim, putz, não fiz nada hoje direito. Ou, tipo, um vazio do tipo, tá, mas para onde que isso tudo vai me levar? Você já teve essa sensação, André? Já, sim. Já. Já. Pois é, essa sensação que trouxe hoje a gente sentar com vocês hoje para a gente conversar um pouco, porque eu, durante um tempo da minha vida, eu também já tive muito dessa sensação de ter essa percepção de passar o dia inteiro em movimento, fazendo coisas, mas no final das contas, assim, para onde que isso está me levando? Ou para onde que eu quero ir? Será que isso está me levando para onde que eu quero ir? Sim ou não? Como é que eu faço para corrigir isso? Esse é o Pod Crendo dessa semana, o podcast da equipe Nucleoendo, canal aberto com sucesso. Eu sou o professor Leonardo Barroso, 31 anos de clínica endodôntica e de uma carreira acadêmica e de uma carreira também em paralelo na área da parapsicologia, da programação neurolinguística, da constelação sistêmica e da hipnose. Professora Adriana Marques. Isso, 21 anos de experiência na odontologia, há 10 anos em contato com a programação neurolinguística, também fiz minha formação, eu sou practitioner, você é master, e também na área da constelação sistêmica familiar, trilhando um caminho aí no desenvolvimento pessoal, e é o que incentiva a gente a fazer um dos nossos podcasts, né, Léo? É sempre alinhado na parte do desenvolvimento pessoal, o que a gente pode trazer aqui que traga algum tipo de contribuição nesse aspecto. Né? A gente, quando entrou para essa segunda fase, a gente conversou, né, que com relação à técnica da endodontia, nós temos muitos podcasts legais, né, de pessoas que a gente admira, então a parte técnica a gente deixa com eles, para eles tratarem, e a gente traz esse olhar do desenvolvimento pessoal para poder agregar o nosso podcast junto com a técnica. Né? Que é o olhar dos bastidores, né? Que é o olhar do lado humano. Eu costumo dizer que, assim, eu acho que a odontologia, atualmente, ela vive, assim, um paradoxo, um contrassenso, porque, assim, fala-se tanto em humanizar a odontologia, em odontologia humanizada, e eu sempre me perguntei assim, gente, odontologia, ela é uma profissão executada por humanos para atender seres humanos, e só agora as pessoas estão pensando em humanizar a odontologia. Então, o que a gente quer trazer é exatamente isso para vocês aqui, são os bastidores da questão da odontologia. A gente não vai ficar aqui só falando da técnica em si, mas a gente quer falar exatamente do lado humano. Você com você mesmo, a sua relação você com você mesmo, a sua relação você com o outro, a sua relação com a sua carreira, com a sua profissão, a sua relação com a sua vida, aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Então, esse também é o nosso objetivo aqui, é isso que a gente conversou quando a gente alinhou para essa nova fase, né, do Pod Crendo. E aí, sobre essa situação... Não. Eu acho que eu vou começar de forma diferente, gente. De forma diferente. Como todo podcast, a gente tem algo por trás que nos incentiva, ou é um aluno, ou é alguma situação de vida. Eu acho que hoje o que motivou a gente gravar sobre esse assunto, porque o Léo, ele tem um livro que ele lançou há alguns anos, que chama Seu Lugar no Mundo. Seu Lugar no Mundo. Eu acho que seria legal você conversar contando essa história, como que você escreveu esse livro, que momento que você estava e que fez você mudar esse olhar seu para a vida em si, é o que você aplica na sua vida pessoal, na sua vida no ensino, com seus filhos, comigo, sua esposa, como que você, com a sua família, o que você acha? Eu acho excelente, porque tudo nasce a partir dessa situação, né? A Adriana foi muito feliz em lembrar disso. Esse livro foi um livro que eu escrevi em 2009, 2010, foi publicado em 2011, até hoje está sendo vendido, né, no Amazon, não é um dos livros mais vendidos, né? Mas está lá para dar o recado
E, na verdade, esse livro, para mim, ele foi uma tábua de salvação para um momento muito difícil da minha vida, né? Eu estava vivendo um processo, um período muito depressivo, em função de uma série, né, de desordens que aconteceram na minha vida profissional, vida financeira, com família, filhos, etc. e tal. E isso trouxe para mim um questionamento muito grande, no sentido de que, assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Será que eu estou seguindo no caminho que eu deveria? Eu sempre tive esse tipo de pensamento, né? Será que eu estou seguindo no caminho que eu deveria seguir mesmo? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer mesmo? Eu não sou feliz, não estou me sentindo feliz fazendo o que eu estou fazendo, da forma como eu estou fazendo, e eu podia ver isso muito bem nos meus resultados, né? Eu, com a minha primeira esposa, os meus filhos pequenos e tal, tive que voltar, meus filhos gêmeos, eu tive que voltar para a casa dos meus pais para poder recomeçar a vida. Laura e Davi tinham 3 anos de idade. Foi um período muito difícil, porque para nós do sexo masculino existe uma mensagem, né, cifrada, que a gente é criado para ser o homem forte, para você poder ser o provedor, você, né, dar conta da sua família e tal. E naquele momento eu senti que faltou perna para mim, faltou força para eu poder lidar com tantos desafios que eu tinha naquela altura da vida. Eu estava mais ou menos ali com uns 2005, 11 anos de formado, mais ou menos, 10, 11 anos de formado. Vejam bem, eu já era especialista em endodontia, já era mestre em endodontia, mas tinha sido militar, né? Eu fiquei 7 anos no Exército, e foi um período muito complicado, muito difícil da minha vida, de relação de sociedade, com uma empresa que eu tinha na época, com uma clínica que eu tinha. Então, no final de tudo, ruiu tudo e eu precisei voltar para a casa dos meus pais com a minha família a tiracolo, né? Então, foi um momento de muito questionamento, de falar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu escolhi o caminho certo e tal? E eu me lembro exatamente de que, assim, eu tenho uma memória muito boa, a Adriana sabe disso. Eu me lembro que em 28 de junho de 2006, né, eu gravo data, foi o ponto que eu senti ali que foi o ponto de virada, porque eu fui apresentado a certas verdades ali, a certas informações, que eu comecei a buscar um caminho, né, de cura. E esse caminho ele passava obrigatoriamente por eu olhar para dentro de mim. Ou seja, o problema não era a profissão, né? O problema não era a questão familiar, não era a família, o problema não era isso. O problema era o Léo daquela época. E nem sempre é fácil você fazer esse tipo de reflexão, porque você precisa, na verdade, olhar os seus resultados e ver que os seus resultados não são os melhores. Você precisa olhar para o espelho e falar assim, então, aqui no espelho está o dono desse resultado e o causador desse resultado. Não adianta você ficar apontando o dedo para os outros, não adianta você ficar recitando, né, o que cada um fez na sua vida, ou responsável na sua vida e tal, se no final das contas você é que tem a palavra final. Ou você abdica dessa palavra final e acaba fazendo o que os outros querem que você faça, ou então você faz escolhas erradas, escolhas equivocadas, né? Enfim, você precisa fazer um processo de reflexão. Foi onde eu aprendi que o que mais me ensinava não eram as afirmações, não eram as frases feitas, mas o que mais me ensinava, na verdade, eram as perguntas. Eu precisava me fazer perguntas e buscar resposta para essas perguntas, né? O livro, na verdade, ele foi uma estratégia que eu usei de registrar tudo que eu vinha aprendendo, porque eu comecei a ler, eu não queria ficar dependente de medicamento, não queria ficar dependendo de remédio, então eu comecei a ler e encontrei, num certo tipo de leitura, encontrei muitas respostas, muito esclarecimento, e à medida que eu encontrando essas respostas, esses esclarecimentos, eu ia fazendo correção de rota na minha vida, e eu tinha tanta sede por aprender aquilo e introjetar aquilo ali dentro de mim, que eu, então, comecei a registrar
essas informações, registrava isso num caderno, fui registrando e tudo mais, e no final das contas, então, houve a ideia da gente pegar e organizar isso na forma de um livro, porque o título do livro é justamente a pergunta que eu me fazia, putz, qual é o meu lugar nesse mundo? Né? O que eu estou fazendo aqui e tal. Então, isso leva a gente a uma série de reflexões que a gente vem trazer para você hoje aqui, mas antes da gente entrar nessas reflexões, vamos falar aqui das nossas 3 regras para quem está aqui dentro desse Pode Crer, que são, a primeira regra, você chega curtindo, claro, pô, dá uma força para a gente e mostra, sinaliza para o teu sistema nervoso central que você está focado em coisas boas e extrair daqui aquilo que de melhor toca o seu coração para você realmente imprimir uma transformação bacana na sua vida. Segunda coisa, você compartilha com alguém que vem na sua mente. De repente, tudo isso que a gente está falando aqui toca você, te faz lembrar de alguém que você fala assim, poxa vida, a fulana precisava ouvir isso, o Beltrano precisava ouvir aquilo. Você vai e manda como um ato de amor, de consideração, de carinho para essa pessoa, você manda para ela. E a terceira? Faça um comentário carinhoso, ou um comentário querendo tirar alguma dúvida, ou sugerindo algum tema. Ou então compartilha conosco a tua experiência, se também você já passou por uma crise na sua vida. A verdade é essa. De repente você está começando a sua carreira profissional agora e que Deus queira que seja tudo lindo e maravilhoso, é tudo que a gente mais deseja para você que está assistindo. Mas para você, de repente, que já tem uma caminhada, já tem um tempo de caminhada, pode ser que você já tenha passado por dias na tua vida, por momentos em que você se perguntou, para que tudo isso? Né? Estou aqui com a energia esgotada, para quê? Né? Para onde que eu estou indo? Então, eu acho que tem hora que a gente tem que dar uma parada realmente. E uma das coisas que eu fui buscar, né? Fui fazer parapsicologia, fiz 2 anos de especialização em parapsicologia, depois eu fiz mais 2 formações em programação neurolinguística, básico, depois um master em programação neurolinguística, depois fiz uma formação em hipnose que também me ajudou demais da conta a reprogramar muitas das minhas ideias. E no final de tudo, nesse voo que eu fiz para a área do desenvolvimento pessoal, a gente fecha com um curso de constelação sistêmica que foi muitíssimo interessante para a gente poder entender, né, as nossas relações e o quanto as nossas relações são importantes, pesam, né, nas nossas decisões, na nossa vida, não só em família, mas em sociedade também. Então, tudo isso deu uma bagagem para a gente poder conseguir imprimir um novo ritmo e dar um novo rumo para a nossa vida, né? E a primeira coisa que a gente pode contribuir, pode colaborar com vocês é assim, faça uma reflexão, assim, o que você quer da sua vida de uma maneira muito clara, muito bem definida, né? Eu não estou falando de um sonho especificamente, mas eu estou falando de algo que, assim, não é um lugar geográfico, mas você precisa ter um local, né, um norte para você poder seguir, para você poder avançar a sua vida. Dentro desse tópico de o que você quer para a sua vida, qual o objetivo que você tem para a sua vida, isso entra muito nessa questão dessa sensação de, no final do dia, eu fiz milhares de coisas, mas parece que eu não fiz nada. Porque eu acho que a grande sacada, a grande pergunta é assim, beleza, você fez milhares de coisas hoje, mas o que você fez te aproxima do teu sonho ou te afasta dele ou te deixa neutro em relação ao teu sonho? Léo, eu me lembro que essa pergunta chamou muita atenção na minha vida, mas principalmente quando eu ouvi a seguinte frase, aquela, se você não tem um sonho, você vai fazer parte do sonho do outro. Se você não tem um plano, você vai fazer parte do plano do outro. E aí eu fiquei assim, apavorada, assim, não, eu tenho que ter o meu plano, o meu sonho. E aí eu comecei, mas qual é o meu propósito na vida? Achava que era uma pergunta fácil de responder. E aí eu fui aprendendo alguns sinais para você entender se você está dentro do seu propósito. E o flow, estar em flow, é um desses sinais, né? Você está naquela sensação gostosa, sabe? Bem relaxado, fazendo uma coisa que você perde a noção do tempo.
né? Mas eu me lembro muito bem, foi quando eu corri atrás de descobrir qual era o meu sonho, qual era o meu propósito, o que eu tinha que fazer aqui. Né? Não é uma pergunta tão fácil de responder assim, né? Legal quem já tem isso muito claro. Para quem já tem isso muito claro, eu considero que assim é metade do caminho, porque você já sabe para onde você vai, né? Tem uma frase do Sêneca, se não me engano, que diz assim: para quem não sabe para onde vai, né? Para o navio que não sabe para onde vai, qualquer corrente marítima é caminho, É caminho. né? Qualquer corrente de vento é caminho. Então, uma coisa que sempre me guiou muito, Adriano, de alguns anos para cá, é exatamente isso. Beleza, eu terminei o meu dia. Ótimo. Quanto eu me aproximei daquilo que eu quero? Eu fiz algo hoje que eu me aproximei, e entendam vocês que não é todo dia que você consegue. Eu sei que não é todo dia que você consegue, né? Tem aquela velha história, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas está aqui, é a matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente americano, ele era militar, ele era um general do exército, que inclusive lutou na Segunda Guerra Mundial. E o Eisenhower ele deixa uma matriz muito interessante para justamente priorizar a questão da eficiência e você caminhar em direção aos seus objetivos. É assim, você tem aquilo que é urgente e aquilo que é importante, né? E, em geral, aqui nem sempre, né, na grande maioria das vezes, nem sempre aquilo que é urgente é importante, né? Então, o que você vai priorizar? O que é urgente e o que é importante? O que é importante para quem? Importante para o seu sonho. Então, beleza, eu tenho coisas que eu preciso fazer ao longo do meu dia que são urgentes porque são as coisas que eu preciso fazer. Ah, eu preciso pagar a conta, né? Eu preciso deixar o dinheiro do rapaz do protético que vai passar lá, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Beleza. Isso é o urgente no sentido de que é o que dá andamento para a vida. Mas existem coisas que são importantes. Importantes por quê? Importante para o teu sonho. Qual é o teu sonho? Não sei. Você que vai determinar. Mas, por exemplo, importante para mim, parar 1, 2 horas na semana, às vezes 3 horas na semana, para poder sentar aqui e gravar esses episódios com vocês, né? Para vocês. Isso, para mim, é importante. Quantas coisas urgentes eu poderia estar fazendo nesse momento que eu estou aqui agora? Porra, milhares de coisas urgentes eu poderia estar fazendo aqui. Mas é algo que é importante, porque quando eu saio daqui, eu sei muito bem qual é a satisfação que eu tenho de falar assim, hoje eu caminhei, que seja 1 passo, 2 passos em direção àquele que é o meu sonho, o sonho que eu trago dentro de mim. Né? Então, é assim, a gente priorizar realmente, ter um equilíbrio entre aquilo que é o urgente e aquilo que é o importante. Você não pode ficar só focado em fazer o urgente, porque você vai passar o dia apagando incêndio. E essa sensação de passar o dia apagando incêndio é que é a sensação de que no final do dia você fala assim, andei, corri, atendi, mas parece que eu não fiz nada. Ou seja, é uma sensação que aqui dentro não te dá uma satisfação pessoal. Em compensação, né, vão existir dias talvez que você fala assim, nossa, eu fiz 2 coisas hoje, somente. Mas essas 2 coisas me preencheram, né, de uma forma que assim foi muito gratificante fazer isso que eu fiz. Em geral, isso que é o gratificante, em geral, em algum ponto, se ele não está totalmente alinhado, em algum ponto ele está alinhado com aquilo que é o seu propósito, com aquilo que é o seu sonho, a sua meta de vida, né? Fala assim, não é sobre ganhar dinheiro, não, eu estou nesse dia cansativo porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas, eu preciso, para eu ter um sonho, eu tenho que financiar esse sonho, e o que eu falo é assim, gente, se for o caso, diminua seus gastos, sabe? Eu lembro quando eu tinha o sonho de fazer uma residência fora do país, e foi onde eu fiz a minha formação completa lá em Oslo, na Noruega, em que eu usei justamente essa estratégia. Eu falei, o que eu preciso para poder realizar a minha pós lá fora do país? Precisava do inglês. Então, eu voltei para o curso de inglês, fui colocar em prática. Precisava de dinheiro. Então, comecei, criei uma caixinha guardando dinheiro para essa situação. Precisei achar qual curso que eu vou fazer, aonde tem esse curso que eu quero.
na hora a gente fala, né, que a gente criou o vácuo do seu desejo, o universo foi lá e preencheu e me mostrou o curso que eu ia fazer, que foi num congresso que a gente foi e apresentou lá, do Gilberto Debelian. Então, assim, é isso. Aí eu comecei, vou levar a marmitinha para o consultório. Por quê? Eu economizo de comer na rua. Mas é saudável também, né? Tem todo um porquê. Mas foi justamente essa estratégia, ir em direção ao meu sonho, eu comecei a criar pequenos feitos para me aproximar dessa situação. Né? Que senão a gente entra nesse fluxo contínuo ali do cansaço do trabalhar e tal, e acha, não, gente, gasta menos, dá um passo para trás, sai fora desse turbilhão que é a vida, né? Na noite anterior, como vai ser o meu dia amanhã? Deixa eu pensar aqui, amanhã olha a agenda do consultório, olha, eu tenho uma questão no colégio do meu filho, eu tenho uma obra que eu estou querendo fazer, eu vou ter que fazer um orçamento, tem o banho do cachorro, olha direitinho, cria, né, pequenos despertadores. Eu utilizo isso às vezes até para a questão de ter que tomar uma medicação, para me lembrar, né, que tem que ter um horário específico ali antes do almoço. Então, cria despertadores para te preencher e você não perder aquele horário de uma coisa que você considera importante. E aí você consegue, no dia anterior, para mim, né, funciona no dia anterior, e quando eu vejo, eu pus missões dos meus sonhos embutido no meio dos pacientes, na minha rotina de filho, cachorro e ensino, porque tem, né? A gente tem bastante alunos e profissionais que entram em contato com a gente responde com o maior carinho. Tem a questão do marketing, que hoje em dia, né, exige ali da gente, tem a administração da clínica. Então, no que eu olho com isso com carinho, com organização, eu vou resolver as coisas dali, mas no meio eu vou colocar pequenas tarefas que me aproximam do meu sonho, né? Olhar com organização para isso. E é muito interessante quando você organiza isso no dia anterior, você vê como as coisas são realizadas, e assim, de quebra ainda coloca assim, eu vou chegar no final do dia descansada e relaxada, com um sorriso no rosto. Então, programa isso que muitas das vezes a gente consegue. Tem hora que a gente se atrapalha um pouco, né? Não pode ser, tem né? dia que sai um pouco do eixo. Eu acho importante também, Adriana, né, é assim, eu não sou muito afeito a, sabe, prescrição de regra para as pessoas. A gente vive um momento atual, né, que é o clube das 4 da manhã, o clube dos 5 da manhã, o milagre da manhã, o milagre do... Alta performance. Sabe, alta performance o tempo inteiro e tal. Então, assim, eu tenho um pouco de cautela com esse tipo de situação, porque uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo de estudo, dessa parte do desenvolvimento pessoal, é o seguinte: cada um tem um ritmo, e um ritmo biológico. Por exemplo, se você me colocar para acordar às 5 horas da manhã todo dia, para eu começar a minha rotina, pensar, planejar, eu não vou funcionar bem. Eu não sou um cara da manhã tão cedo assim. Eu até sou um cara bem-humorado de manhã, mas eu preciso dormir, né? Eu sou um cara que eu consigo produzir melhor, eu me lembro muito bem disso. Minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e tudo mais, o horário que eu sempre preferi escrever, estudar, fazer as minhas coisas, mas era de noite. Era um momento que eu estava em casa, depois de todo mundo estar dormindo e tal, não sei o que, era um momento que eu tinha aquele momento para mim, onde eu podia estar 100% focado, concentrado no que eu precisava fazer, no que eu ia fazer e tal. Ou seja, eu acho que a gente pode dar aqui, e isso é importante para você, é assim, você precisa encontrar qual é o ritmo que para você faz sentido. Que organização é fundamental, é indiscutível. Que o planejamento é fundamental, é indiscutível. O que é discutível? Discutível é o momento que você vai fazer isso, né? Porque se for algo, uma tarefa que realmente você for fazer, te colocar fora daquilo que é o teu ritmo, eu tenho a sensação de que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. No sentido de que você, eventualmente, você vai estar muito fora da tua zona de conforto, e isso também não é tão bom. É claro que é importante a gente estar nesse esforço de sair do conforto, mas assim, não adianta você brigar contra a tua natureza, né? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que eu sei para onde eu quero ir, o que eu quero, então eu tenho que elaborar ali um plano de ação. Para eu chegar nesse lugar, nessa situação que eu quero, o que eu preciso fazer, né?
Vamos supor, daqui a 5 anos, eu quero ter uma situação num consultório assim, assado, trabalhar numa situação assim, com pessoas, com um cliente assim, com pessoas assado. Então, para eu conseguir chegar nessa situação, o que eu preciso fazer? Buscar elaborar ali um plano de ação. E como você falou muito bem, dentro desse plano de ação, você vai acabar percebendo que cada item, talvez, desse plano de ação, cada etapa desse plano de ação, se subdivide em pequenas etapas. Então, talvez, você vai precisar pegar essas pequenas etapas e ir colocando gradativamente nas suas tarefas do seu dia a dia, que são as tarefas normais, são as tarefas, vamos dizer assim, o urgente. Você vai precisar mesclar o urgente, que é o dia a dia, com aquilo que é o importante, para cada dia mais você se aproximar um pouquinho mais do teu sonho. Né? Cuidar de você resolver as coisas rapidinhas. Mas isso aqui é rapidinho, isso aqui é rapidinho, isso aqui é rapidinho. Vai deixando o grande feito, né, para aproximar você do seu sonho longe. Né? Tem um podcast que a gente gosta bastante de ouvir, eu sou apaixonado nesse podcast, chama Sai da Média, que é do Jerônimo Temel, da Paty Araújo, da Patrícia Araújo. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, assim, ele disse que ele teve um cliente uma vez que falava para ele que ele aprendeu que tudo que pudesse ser resolvido em 2 minutos era para ser priorizado. Então, o que esse rapaz tinha, a queixa que esse rapaz tinha era exatamente essa. Eu passo o meu dia inteiro priorizando tudo aquilo que eu posso fazer em 2 minutos, mas eu não consigo chegar onde eu quero chegar. Porque, claro, ele prioriza o que é resolvido em 2 minutos e nem sempre aquilo que vai te aproximar de verdade do sonho é uma tarefa de 2 minutos. Concorda? Né? É o que eu estou falando. Nós estamos aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas sentado, gravando um episódio, conversando, né? Procurando trazer informação de qualidade para você, reflexão e tudo mais e tal. Quantas coisas urgentes de 2 minutos eu podia estar resolvendo nessas 3 horas? Mas, certamente, todas essas coisas reunidas de 2 minutos e resolvidas em 3 horas não iam trazer para mim a satisfação que eu tenho quando eu saio pela porta ali e falo assim, caramba, hoje eu dei mais um passo em direção àquilo que a gente almeja, e em direção àquilo que a gente quer. Então, eu acho que o primeiro passo, Adriano, é você se conhecer. Né? Quem sou eu, quais são as coisas que eu gosto, né? O que faz sentido para mim, no meu ritmo de vida, né? E aí, a partir disso, quer dizer, você fazer um diagnóstico inicial. Quem eu sou e onde é que eu estou. Né? O que eu gosto de fazer, o que faz sentido para mim, quais são as coisas que me agradam, que me fazem feliz, quais são as coisas que me deixam tristes, que também é importante a gente saber isso. Né? E como é que está a minha vida na atualidade? A minha vida financeira, né? Estou com questão financeira, dívida, ou então estou com a minha parte financeira em dia, né? A minha parte de relacionamento com a minha família, como é que está? A minha parte de profissional, como é que está? Estou satisfeito com o que eu faço, estou satisfeito com a forma que eu trabalho, estou satisfeito com o que eu estou, né, experimentando no meu dia a dia, no meu trabalho. A minha parte as minhas amizades, a minha parte social, está tudo bem e tal. Porque fazer um diagnóstico disso para que você possa, dentro do exercício que a gente tem na PNL chamado Roda da Vida, você fazer exatamente um diagnóstico, você saber a quantas anda cada área da tua vida, para você dizer assim, o que eu tenho que organizar melhor, o que pode ser melhor aqui. Então, acho que a primeira coisa é esse autoconhecimento, né? É você saber quem você é e onde você está. A segunda coisa é você saber para onde você quer ir. E para onde você quer ir é uma pergunta que não pode ser uma pergunta tão aberta e genérica assim. Ela precisa ser uma pergunta específica. Tá, na área financeira, para onde eu quero ir? Qual é a situação que eu quero chegar? Quando? Né? Quando é que eu pretendo fazer isso? Essa meta tem que ter um tempo, e essa meta, de preferência, ela tem que ter um tempo que seja crível, ou seja, que eu acredite que ela seja executável.
Eu não posso virar e pensar assim, eu quero ganhar um salário de 50 mil reais por mês em 2 meses. Se isso é longe, né, da pessoa. Estou dando um exemplo, né? Sim. Se eu, dentro daquilo que eu faço, daquilo que eu trabalho e tudo mais, a chance de eu progredir em 2 meses para um salário dessa, para mim, eu falo assim, cara, vai ser muito difícil. Se eu já começo a tarefa, eu internamente, com o seguinte pensamento, cara, vai ser muito difícil, é porque ela não é uma meta crível, né? Então, precisa ser uma meta crível. Então, não, o objetivo é que dentro de X meses ou dentro de um ano eu consiga atingir determinada meta assim, se assado. Então, eu preciso saber onde eu estou, preciso saber para onde eu quero ir e para onde eu quero ir, em qual área especificamente da minha vida, e dar um tempo para isso, né? E aí, a terceira situação seria o quê? Beleza, qual é o plano de ação para cada uma dessas coisas? Eu acho que o ideal até não é você pegar tudo de uma vez, porque você acaba se atrapalhando. Eu já tentei fazer isso na minha ansiedade e eu já me ferrei muito, né? O que eu aprendi é que, assim, se a tua meta agora é resolver a questão financeira, então trabalha a questão financeira, né? Porque você vai acabar entendendo que as questões, embora elas sejam separadas, todas elas têm uma certa repercussão nas outras coisas. Por exemplo, o financeiro esbarra demais no relacionamento, principalmente se você é casado, né? O financeiro esbarra demais no seu relacionamento, você com você, no seu relacionamento, você com o outro, e no seu relacionamento, você com a sua família, e no seu relacionamento, você com as outras pessoas que estão à sua volta. Porque o financeiro muitas vezes acaba mexendo muito com a tua autoimagem, com a forma com que você se vê. Se você não está satisfeito com o seu financeiro, pode ser que você se sinta menor, pode ser que você se sinta diminuído, e isso vai influenciar uma cacetada de coisas nos seus relacionamentos. Então, pega uma coisa de cada vez, porque o que você vai perceber é que, se você melhora um aspecto, gradativamente esse aspecto vai influenciando os outros e você vai perceber melhoras nos outros, né? Então, escolha um item. E dentro desse item que você escolheu, estabeleça, elabore ali um plano de ação. Tá, para eu chegar a essa situação que eu almejo aqui, no espaço de tempo tal, o que eu vou precisar fazer? E aí é uma coisa até que a gente já conversou aqui, até naquele episódio que o Davi, meu filho, estava aqui, é fazer um brainstorm. Uma folha de papel em branco, coloca o despertador do seu celular para despertar dali a 10 minutos, e nesse papel, então, durante 10 minutos, você não julga as ideias que vêm na tua cabeça, você simplesmente registra. O que eu posso fazer para chegar, para cumprir esse objetivo aqui? O que vier na tua cabeça, você vai escrevendo, sem julgar. A hora que tocou o celular, tocou o despertador, o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas ideias ali e você vai, então, analisar criticamente cada uma delas. Isso aqui é viável? Isso aqui eu posso implantar agora? Então, isso aqui é uma etapa. Isso aqui é viável? Não. Então, esquece. Isso aqui é viável? Mas não dá para implantar agora. Então, beleza, é uma etapa mais à frente. Você vai fazendo uma triagem e a partir disso aí, então, você vai construindo ali, né, um plano de ação. E nesse plano de ação, então, você vai procurando estabelecer ali um prazo, um deadline, para você ir fazendo. Até eu tenho que atualizar meu currículo assim, assado. Até o fim de semana, esse currículo tem que estar atualizado. Essa situação aqui, essa questão aqui com o banco lá tem que estar resolvida. Beleza. Até dia tal, isso aqui tem que estar resolvido, isso aqui eu tenho que dar. Então, a Adriana tem um método dela que eu acho muito legal, que é assim, ela tem as listas dela, ela cria as listas dela, e o que dá satisfação para ela, que é a dopamina boa, é exatamente você ir dando check, você ir ficando cada realização que você vai fazendo. Eu me lembro que, e eu vejo que, assim, as pessoas, elas são muito focadas, sabe, Adriana? E elas são muito focadas, assim, olhar para essas listas, né? Então, a lista está no futuro, então, aqui são as coisas a fazer, né? E aí, quando elas conseguem realizar tudo, elas esquecem. E esse é um problema, esse, para mim, também é um defeito.
Porque eu acho que o quarto passo aqui da história seria o quê? Você precisa ter consciência das suas realizações. Isso a gente faz quando? Em dezembro, né? Nós sentamos e fazemos Se você precisa ter consciência das suas realizações, eu acho que até antes de você colocar uma nova lista de metas ou uma nova lista de tarefas para você fazer, você precisa revisitar a lista de tarefas que você fez, ou o plano de metas, o plano de ação que você fez, para você poder ter a satisfação e a força de olhar e falar assim, cacete, eu fui forte o suficiente para conseguir produzir isso tudo aqui, né? Eu me lembro de um Réveillon, uns 2 anos atrás, mais ou menos, que a gente estava no Chile e eu estava aos pés da imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é uma imagem belíssima que tem lá no Chile, no alto do Cerro San Cristóbal, e a gente começou a fazer, eu gosto muito de fazer esse exercício dia 31 de dezembro, durante o dia, de fazer essa reflexão. E eu me lembro que eu fui listando, né, todas as coisas que eu tinha conseguido fazer ao longo daquele ano de 2023, as coisas que eu tinha conseguido resolver, as coisas que eu tinha conseguido organizar, o que eu tinha conseguido de novo, enfim, que tinha a ver, que tinha relação, né, com aquele momento particular de vida que eu estava vivendo e com o meu objetivo, o meu propósito, né? E aí eu vi que eu tinha conseguido realizar ali 72 ações, eu tinha concluído 72 ações, eu tinha andado, né, ou vamos dizer assim, dado 72 passos, né, ao longo daquele ano de 2023, 72 passos mais próximos do meu sonho. E aquilo ali, cara, foi uma sensação assim, sabe, foi uma catarse de dopamina, foi, né, porque a sensação foi maravilhosa. E eu acho que, assim, a gente fica muito focado em olhar para o futuro. Claro, olhar para o futuro é importante, mas eu acho que a gente só tem força de verdade para olhar para esse futuro e ver que esse futuro é possível, se eu de vez em quando eu dou uma olhadinha para o passado e falo assim, cara, é possível porque eu já consegui isso, eu já consegui aquilo, eu já consegui aquilo outro, eu já consegui aquilo outro, né? Vejo as pessoas muito focadas no tempo todo, tem que estar planejando, tem que estar isso, tem que estar aquilo, tem que estar aquilo outro, mas assim, então logo atingir um objetivo, não para curtir o objetivo, não para curtir, né, a meta que foi alcançada, já está com a cabeça antenada ligada na próxima, né? E isso é muito ruim, porque assim, vai te dando um senso, tem hora, de que assim, às vezes você chega no meio do caminho de uma próxima situação, você começa a duvidar de si mesmo. E eu penso que a forma de você não duvidar de si mesmo é justamente você olhar um pouco para o teu passado e resgatar o que você já conquistou, o que você já fez. É ali que você vai extrair a gasolina, o combustível que você precisa, falar assim, não, peraí, mano, se eu conseguir ali atrás, isso aqui, o próximo passo para mim é possível, né? Eu consegui. Então, eu acho que é importante, né, você realmente saber quem você é, fazer um diagnóstico de onde você está, saber para onde você quer ir, ter um plano de ação, mas a cada plano de ação que você concluir, você ter consciência, tomar consciência das coisas que você foi realizando. Isso aí vai ser muito importante, né, para te manter na caminhada, para te manter na jornada. Sim. E sabe uma coisa que você falou, que é do brainstorm? É uma estratégia, e o que eu lembrei ontem na faculdade, uma aluna, na terça-feira, uma aluna da graduação, ela chegou para mim e falou assim, professora, eu preciso confessar uma coisa para a senhora. O que foi? Ela foi minha paciente quando adolescente. Ela falou assim, não sei se a senhora vai lembrar, mas teve um dia, eu lá no consultório, e aí eu estava meio para baixo e tal, e você pegou e falou para mim assim, faz uma carta para Deus, que a estratégia desse é um pouco mais abstrato, né, amor? Que é o brainstorm, você vai pondo chuva de palavras, vai colocando aquela coisa concreta e tal. Sim. E tem essa coisa aliada à fé, que é uma coisa que funciona muito para mim também, e sei que para você também. Então, eu orientei ela a fazer uma carta para Deus. E até a questão em si ali
acho que era um parceiro, um namorado, alguma coisa assim, ela tinha sofrido alguma decepção e tal. E aí ela falou para mim ontem, na terça, que escreveu essa carta e que tudo que tinha na carta, ela encontrou no marido dela. Hoje ela é casada e está com essa pessoa fantástica que ela escreveu ali para Deus e Deus realizou esse sonho dela. Né? E aí, isso, ontem, de novo, na terça, eu estava conversando com ela, eu falei com ela, assim, faz isso agora para a sua profissão, né? Ela está no último período da faculdade, utiliza essa estratégia que você viu que deu certo e coloca agora para a sua profissão. Né? Porque quando a gente faz a carta, a gente escreve, por exemplo, eu quero uma pessoa que se dê bem com meus familiares, que seja carinhoso, né? Carinhoso comigo, que seja próspero, que seja isso, que seja aquilo, né? A gente escreve. E a mesma coisa, ela pode extrapolar isso para a profissão. Ah, eu quero arrumar um emprego, eu quero montar um consultório, tenha pacientes que me valorizem, que valorize a saúde, que tenha, né, que me respeite e tudo mais. Daí foi legal que a gente também tem essa outra estratégia para usar, né, de forma escrevendo uma carta para Deus. Sim. E esse tipo de estratégia vale muito, até para você poder ter consciência, Adriana, eu acho também que é para você não se perder no meio do caminho, né? Que é também uma coisa que pode acontecer muito. Você tem ali o seu plano de ação e tudo mais, e no meio do seu plano de ação você se engalfinha tanto para a realização das coisas que você acaba se perdendo. Então, eu penso que todo dia é hora de você resgatar. Você sabe disso bem, mas eu todo dia, quando eu estou escovando os meus dentes, eu estou na porta do meu armário, onde lá na porta do meu armário eu tenho uma folha, onde ali estão escritas as coisas que no momento eu estou trabalhando, que eu quero para a minha vida. Algumas daquelas estão quase, outras estão em andamento, então tem aquela velha história, esse aqui está com 20%, o outro está com 45%, o outro está com 35%, mas está indo. E todo dia eu alimento aquilo ali, todo dia eu alimento a minha mente com aquilo ali, porque eu saio de casa com um foco na cabeça, saio de casa, né, internamente, é como se o meu sistema de orientação interno soubesse, né, e sabe, eu sei que sabe, o meu sistema de orientação sabe que o que eu quero está ali. E o que vai acontecer ao longo do dia, independente do que aconteça ao longo do dia, eu inconscientemente sempre vou tentar encaixar alguma coisa que tenha a ver com aquilo que todo dia eu estou alimentando esse meu foco, essa minha, né, esse meu objetivo. Tem um livro que eu gosto demais da conta, que é um livro que chama-se Liberte a Sua Personalidade, de um autor chamado Maxwell Maltz, e que o Maxwell Maltz, nesse livro, ele fala exatamente sobre isso aí, de você alimentar o seu sistema interno de orientação, que é como se o nosso cérebro fosse um perseguidor de objetivo, e que você precisa realmente estabelecer esses objetivos, essas metas, porque ele é como um míssil teleguiado. Você determinou o alvo, ele vai fazer o caminho para conseguir atingir o alvo. Então, todo dia você precisa alimentar esse seu sistema interno de navegação com essas informações. Porque o que você vai perceber é que ao longo do dia, muitas vezes até de forma não intencional, entre aspas, sem querer, você está no meio do dia realizando coisas que têm a ver com isso, que são os seus objetivos. Então, assim, vale a pena o planejamento, vale a pena a organização, mas vale a pena também, junto com tudo isso aí, você definir exatamente essa situação que você quer e todo dia você alimentar o seu sistema interno com esse tipo de informação. Então, isso foi algo que me ajudou bastante. Muito bom. Né? Então, vamos encerrar? Como é que está aí? E aí, para fazer o fecho, né, para você deixar a reflexão, o que você quer da vida, o que você quer da sua profissão, o que você pensa que a sua profissão é, para onde você quer que a sua profissão te leve, ou para onde você quer ir com ela. E nos outros campos da tua vida, faça uma reflexão daquilo que você pensa que você quer, daquilo que você almeja, e use as estratégias para você poder, então, chegar lá. Esse foi o nosso Pode Crendo.
dessa semana. Nosso objetivo foi trazer uma reflexão para você poder gerenciar a sua carreira, a sua vida, para que você possa atingir cada vez mais o nível de felicidade que você almeja. E é tudo que a gente quer, que você seja feliz. Até o próximo episódio e um grande abraço para você. Tchau, Valeu. tchau.